Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube da M4 Capital. Nesse vídeo eu vou te mostrar acerca do que você já deve ter visto em algum momento da sua vida. Você que está estudando sobre o mercado financeiro já deve ter percebido e olhado esse tipo de estrutura que está aqui na minha tela, né? Isso aqui é um gráfico, tá bom? É um gráfico de uma paridade de moeda, o Euro-USD, certo? E ele está numa estrutura, uma técnica que a gente utiliza que são os candles. E a respeito dos candles a gente tem muito conteúdo para estudar, muito conteúdo para saber, certo? E tem várias literaturas que mostram para padrão de candle, como é que interpreta eles. E nesse vídeo você vai aprender tudo isso, porque eu vou traduzir isso de uma maneira bem tranquila para você. Então, vamos para esse vídeo. Então, pessoal, isso daqui, tá bom? Quando você entrar no mercado, tá? Principalmente quando você for abrir um ativo novo, ele não vai vir nessa estrutura. O gráfico, quando você abre um ativo do zero, ele vem nessa seguinte estrutura aqui, ó. Um gráfico que a gente chama gráfico de linhas, perfeito? Esse gráfico de linhas aqui é normal, é a variação do preço por um determinado período de tempo, tá bom? Durante o pregão ali, o preço vai variando, vai subindo e vai descendo, e o gráfico é plotado na tela a partir dessa variação, certo? No caso aqui, a variação do Euro-USD, que é a cotação de quantos dólares eu preciso para comprar um euro, perfeito? Então aqui você tem essa seguinte estrutura para observar o gráfico desse ativo. Só que percebam que visualmente não fica tão interessante a gente utilizar esse gráfico. Você não consegue ali ter de fato uma interpretação, você não consegue ali ter de fato uma visualização boa para tomar decisões dentro desse ativo, né? Aqui a gente utiliza, por exemplo, o gráfico aqui no mercado de Forex, tá bom? Para estar tomando decisão. Então a gente precisa entender a forma visual, precisa conseguir visualizar de uma maneira ali bem tranquila para conseguir tomar decisões de compra ou de venda, já que a gente negocia a variação do ativo, né? Tanto ali a alta quanto a baixa a gente consegue lucrar, independente de se o mercado está subindo ou está descendo. Só que, percebam, quando eu transformo esse gráfico de linhas, tá bom? Percebo que quando eu mudar, tá bom? Quando eu fizer isso daqui, ó, colocar o gráfico de velas, eu não estou alterando a movimentação, perceba aí, ó, eu não altero a movimentação. A movimentação da variação é a mesma. Eu só estou alterando a forma de visualizar tudo isso. Então, esse daqui é o gráfico que a gente chama gráfico de velas, tá bom? E aí, a vela de alta é caracterizada com a cor verde, a vela de baixa é caracterizada com a cor vermelha. E aí, para dar um panorama melhor aqui para vocês, tá? Para resumir bastante esse vídeo e dar, pô, Ederson, o que eu preciso saber para estar conseguindo interpretar as velas, né? Primeiro você precisa saber as 4 características dela, tá bom? Vou desenhar aqui uma vela, certo? Ó, desenhar aqui essa vela, deixa eu preencher ela para ficar mais bonita. Ó, tô preenchendo aqui essa vela, tá? E aí, essa aqui vai ser uma vela verde. Então, como eu falei para vocês, é uma vela de força, tranquilo? E algumas velas têm isso aqui, ó, que a gente chama de pavio, tá bom? E aqui no pavio, né, tu vai ter algumas características. Aqui, tu vai ter a máxima desse preço, certo? Bem aqui embaixo, no pavio, tu vai ter também a mínima, certo? E tu também vai ter outras 2 características, que é abertura, tá bom? E fechamento bem aqui, certo? O que vai diferenciar uma vela de alta para uma vela de baixa é a abertura e fechamento, tá bom? Nesse caso da vela de alta aqui, na vela verde, o fechamento é sempre acima da abertura. Então, naquele período de tempo, tá bom, que a vela terminou acima do seu ponto de abertura, foi uma vela de alta. Bem como a vela de baixa, ela vai ter, tá bom, máxima e mínima também. Ela vai ter essas mesmas características aqui, ó, vou colocar para você. Aqui em cima também vai ser a máxima dela. Aqui embaixo, tá bom, vai ser a mínima, assim como uma vela de alta. Só que, olha só, a abertura vai ser aqui em cima e o fechamento vai ser embaixo. Pois, né, o que caracteriza aí a vela de baixa, né, onde o fechamento é abaixo do seu nível de abertura. Então, essas são as 4 características que você tem que aprender primeiramente, tá bom, para saber como é que funciona o candle. Então, o candle já vai me dar todas essas informações, abertura, fechamento, máxima e mínima. Só isso já é o suficiente para me conseguir entender alguns pontos, alguns preços de mercado que é comum, que é importante a todos os players que estão atuando naquele ativo, perfeito? E aí vem aquela questão, tem várias formas de interpretar a vela, né? Vão ter velas que vão estar assim, vão ter velas que vai ser dessa seguinte maneira aqui, olha só, dessa seguinte maneira aqui, deixa eu colocar melhor, beleza? Vão ter velas que vão estar nessa característica aqui, então tudo vai depender do que a movimentação, do que a variação do preço fez naquele período, naquele momento onde estava tendo a criação dessa vela, tá? Porque você pode selecionar um período para ela. Essa vela pode ter uma duração aqui, ó,
de 5 minutos, ela pode ter uma duração aqui de 15 minutos. Isso quem vai decidir é você, é o trader, é a pessoa que vai estar operando o ativo. Perfeito? E aí, a partir disso, eu vou te trazer, tá bom? Não nome, não padrão. Eu vou te trazer ali a interpretação da movimentação. Por exemplo, se eu pegar uma vela nesse cenário bem aqui, ó, vamos supor, se eu pegar uma vela nesse cenário bem aqui, ó, vou circular ela para vocês vão poder entender comigo. Ó, se eu pegar essa vela bem aqui, tá? Interpretar apenas a movimentação dela, o que ela está me mostrando, tá? Que aqui teve uma força compradora muito grande e que fez, nesse período de tempo, tá? Isso aqui é um gráfico de velas de 5 minutos. Nesses 5 minutos a força compradora foi tão grande que terminou uma vela que a gente chama aqui vela de força, né? Onde ela tem aqui, ó, o corpo dela, tá? Quando eu falo corpo, é o ponto entre abertura e fechamento. Então, nesse caso aqui, foi bem grande, certo? Então aqui a gente caracteriza uma vela de força, perfeito? Assim como também, se eu for interpretar essa movimentação bem aqui, ó, essa vela que eu circulei aqui, o que essa movimentação quer me dizer? Que olha só, o que aconteceu aqui, tá? Vou pegar aqui, ó. A vela iniciou bem aqui, aí o que ela pode ter feito, tá bom? Ela pode ter vindo aqui em cima, depois ter vindo aqui embaixo, ou ela pode ter vindo aqui embaixo e ter vindo aqui em cima, tá bom? Eu não sei de fato o que aconteceu aqui nela, mas pela estrutura dela eu consigo interpretar aqui que, olha só, ela teve aqui, deixou um pavio muito grande, tá bom, para baixo e um pavio pequeno para cima. O que isso quer dizer? Que a força vendedora aqui, ó, ela até conseguiu trazer essa vela até aqui essa mínima, mas a força compradora foi tão grande que fez ela subir, tá bom? E aqui em cima e terminar bem aqui, tá bom? E ela terminou aí, no caso, com a cor vermelha, né? Deixa eu fazer aqui para vocês entenderem melhor. Ela terminou com essa cor vermelha aí, só que o que ela tá me mostrando? Que teve um momento em que a força compradora superou a vendedora. Então, basicamente, seria essa a interpretação. Bem como, se eu pegasse também aqui, ó, essa vela, tá bom? Perceba que eu não estou falando sobre padrão de vela, eu estou falando sobre a interpretação da movimentação do candle. Nesse caso aqui, o que essa vela está me mostrando? Né? Que a força compradora, em algum momento, estava alta, só que ela foi superada pela força vendedora, fez o preço cair, tá bom? A vela terminou aqui com um pavio grande aqui, que é o que a gente chama, tá? Eu costumo chamar de pavio de venda, certo? Onde aqui a força vendedora superou a força compradora. Então essa vela aqui está me mostrando que nesse momento aqui a força vendedora foi muito maior que a força compradora, certo? Então percebam que você pegar e gravar padrão de candle não fica tão assertivo, porque existe diversos padrões de candles, tá bom? Vocês podem saber o principal, que é uma vela de força, né? Um doji. O que é um doji? É aquela vela onde ela geralmente em algumas corretoras ela é caracterizada assim, ó, pelo preto. Deixa eu fazer aqui um desenho para mostrar para vocês. Aqui ela é caracterizada assim, ó, tá bom? É uma vela mais ou menos assim, ó, tá? Onde realmente parece uma cruz. E aí o que acontece? O preço de fechamento de abertura é na mesma região. Se a vela abriu no 100, ela foi lá em cima, no 110, foi lá embaixo, no 109, mas ela terminou no 100, aí ela vai ser caracterizada como um doji, tá bom? Que é uma vela de indecisão. Ou seja, não foi nem uma vela de alta, nem uma vela de baixa. Perfeito? Então, nesse caso aqui, eu estou te mostrando a interpretação da movimentação dos candles e não estou te mostrando ali padrão de vela, tá? Então, quando você observar uma vela assim, ó, tá? É uma vela de força, está mostrando que a força compradora aqui está grande nesse momento. Se você tiver assim uma vela nesse estilo aqui, ó, tá? Isso está te mostrando que a vela está de força de venda, tá bom? A força de baixa está alta aqui, a força vendedora está grande, por isso que ela está terminando desse tamanho, tá bom? Sem pavio, sem volatilidade. Se você observar uma movimentação nesse estilo aqui, ó, certo? Uma movimentação nesse estilo, quer dizer que o quê? Que a força vendedora superou a força compradora, tá bom? Superou a força compradora aqui, então a força vendedora nesse momento aqui está maior. E isso pode estar dando um direcional para o mercado. Então vamos supor que o mercado esteja subindo, ó. Esteja subindo, né? E no final dessa tendência teve uma vela nesse sentido, mostrando que a força vendedora começou a atuar maior aqui. Isso pode ser um sinal de reversão de tendência, percebam? Então que eu não estou me prendendo a padrão de vela, estou me prendendo apenas à interpretação da movimentação desses candles. E vocês podem interpretar dessa maneira. Pô, teve pavio aqui
grande para cima, tá bom? E aqui um pavio pequeno para baixo, quer dizer que a força vendedora foi maior. Se for ao contrário, tiver um pavio grande aqui para baixo, um pavio pequeno para cima, quer dizer que a força compradora foi muito maior aqui, superou a força vendedora nesse determinado período de tempo. Perfeito? Então, se você começar a olhar para a interpretação da movimentação dos candles, você não vai precisar mais estar gravando o padrão de candles, que existem diversos por aí, e isso vai estar te ajudando a facilitar a tradução do seu operacional, a tradução ali do price action, né, que é baseado também na movimentação gráfica dentro do gráfico de velas, e você vai conseguir ter uma tomada de decisão mais assertiva. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Siga a gente no Instagram, @M4Capital, tem live direto lá. Se inscreva no canal do nosso YouTube também aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, tá bom? E comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida que nós vamos estar respondendo vocês. Perfeito? Então, até o próximo vídeo.